y información geográfica de referencia, poblaciones para el cálculo de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible en entidades locales. Julián, cuando quieras. Vale. Buenos días a todos, soy Julián, como os ha dicho Pablo. Soy jefe de área de explotación de datos de observación del territorio en el Gráfico Nacional, y la presentación que os traigo hoy pues está relacionada con la experiencia que hemos tenido a lo largo de este año en la obtención de ciertos indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible utilizando datos del IGN, como es el SIOSE de alta resolución, IG Repoblaciones, y también información del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Y particularmente pues la presentación está un poco enfocada a las entidades locales para que entendáis un poquito pues el tipo de información geoespacial que tienen las entidades locales a disposición y cómo se puede, pues un ejemplo práctico de cómo se pueden sacar estos indicadores para pues, bueno, entidades locales que no son tan grandes como puede ser capital de provincia o directamente grandes ciudades, y poder responder a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, aquí en esta diapositiva pongo sencillamente un pequeño listado de qué tipos de datos espaciales están a disposición de las entidades locales a nivel general. Puede tener información del IGN, de Catastro, de la FEM, de la IEL, e incluso infraestructura de datos espaciales o datos recolectados especialmente por las entidades locales. Evidentemente, este tipo de información es básica para la gestión municipal. Aquí pongo algunos ejemplos, desde el ámbito tributario, dotaciones, demandas energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se puede llegar a entender más o menos para que hay un dato de que alrededor del 80% de la información que manejan los ayuntamientos tiene una componente geoespacial y puede ser georreferenciable. Si hablamos un poquito sobre los objetivos de desarrollo sostenible, realmente son información estadística combinada con información geoespacial. Y es todo un reto a realizar esta integración geoestadística, porque desde el punto de vista teórico parece muy sencillo, pero luego cuando se lleva a nivel práctico, pues hay unos ciertos aspectos que hay que tener en mente. Para todo esto se diseñó un marco integrado para la gestión de la información estadística y espacial a través del UNGGM. UNGGM seguramente que lo conocéis, es el Comité Mundial para la Gestión de la Información Geoespacial de las Naciones Unidas, y diseñó este marco integrado. También realmente cómo plasmar todo este marco integrado de una manera práctica es a través de un linkaje eficiente, una decodificación entre los elementos geográficos y los elementos estadísticos, y que posibilite este linkaje posibilite pues la agregación y desagregación de la información estadística en función de los elementos geográficos. También para desarrollar todo este trabajo que voy a presentar a continuación, pues hemos recurrido a toda la información referente en el estado del arte en cuanto a los indicadores que estáis viendo aquí, desde UNGGM, desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, del propio Ministerio de Agenda 2030 o el propio Instituto Nacional de Estadística. Aquí resalto un hito que hemos tenido a lo largo de este año, que es el llegar a realizar un convenio de colaboración entre el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Nacional de Estadística. Aquí veis los aspectos que recoge este convenio. Yo me centraré en los dos que están en negrita, porque son los que están relacionados con mi presentación, pero bueno, si tenéis algún interés sobre los otros, podemos también comentarlo luego a posteriori. Principalmente a través de un interés que tenía el INE para la obtención de ciertos indicadores de los ODS, pues plasmamos este trabajo dentro de este convenio. Y luego también lo que tengo aquí señalado es la coproducción de la cartografía del nomenclator, y esto se puede llegar a realizar ya que disponemos de la información geográfica de referencia en poblaciones. Realmente, IG Poblaciones es el conjunto de datos georreferenciados que me localiza y me describe adecuadamente las poblaciones con un alto nivel de detalle, que permite gestionar, mantener la localización y la forma de estas poblaciones, y que están generadas a partir de información catastral, información estadística, porque tiene información del código INE, todos los elementos de poblaciones tienen el código INE, y también su nomenclator oficial, o sea, su nombre oficial. Importante resaltar de este proyecto es que es un proyecto colaborativo entre las administraciones públicas, coordinado por el IGN y muy enfocado al INE, como es lógico, pero también tenemos colaboración con ciertas comunidades autónomas que nos proveen información y colaboramos con ello para generar una mejor obtención de este conjunto de datos. El cómo se construye IG Repoblaciones a partir de geometrías de catastro, información de uso del suelo de Catastro, SIOSE y otras fuentes, y una codificación estadística obligada, o sea, el código INE. Todos los elementos de IG Repoblaciones tienen que tener el código INE. Y aquí, en este pequeño diagrama que tengo aquí, pues intentar describir un poco las diferencias en el modelo de datos entre
lo que marca el INE y lo que marca IG Repoblaciones. Realmente el INE está interesado en los núcleos INE, que son las manchas rojas dentro de cada municipio, que me está identificando los núcleos principales, pero luego el diseminado está, como su propia palabra indica, está diseminada, tiene la información de los habitantes, pero no dice dónde están. Y gracias a la identificación geográfica de IG Repoblaciones y su identificación nominativa con el nombre, pues podemos determinar dónde están cada una de estas poblaciones que estáis viendo en esas manchitas amarillas. Ese es el plus más que da IG Repoblaciones con respecto al modelo de datos INE. Y luego también las propias geometrías rojas que generamos en el generamos en el IG Repoblaciones es utilizada como base para la producción de los núcleos INE actualmente. IG Repoblaciones, su última versión está acabada desde hace unos meses, podéis acceder a ella a partir del centro de descargas y bueno, ahí tenéis documentación y punto de contacto del proyecto si tenéis más curiosidad. Y bueno, esta es una visión de cómo veis, cómo está desplegada todo el poblamiento nacional en nuestro país. Y el otro conjunto de datos que es básico para la construcción de estos indicadores que luego vamos a ir viendo, pues es el SIOS. El SIOS es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España, que describe todas las temáticas de cubiertas y usos del suelo, tanto natural, agrícola, artificial, etcétera, 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 a través de una colaboración y copenetración entre administraciones públicas. Es un proyecto colaborativo y descentralizado, lo coordinamos desde el IGN, pero las comunidades autónomas pueden participar si lo desean tanto en la suministración de datos como en la propia producción, y es fuente de datos para Inspire y para Copernicus Land. A nivel técnico, SIOSE es una base de datos vectorial, tiene dos capas vectoriales que estáis viendo aquí, una para capa de usos del suelo y otra para cubierta, porque son dos conceptos distintos, y se construye a partir de integración automática de catastro, SIPAC, declaración de agricultores, mapa forestal, Penua LIDAR y otra información adicional pues, bueno, para completar ciertos aspectos. La escala de trabajo, el nivel de detalle, podemos estar hablando entre 1.000 y 1.5.000. Eso se llama de alta resolución. Realmente la última versión del SIOS es de alta resolución. Y además de dar esta información geométrica que estáis viendo en estas dos capas, pues también proporciona información alfanumérica mucho más detallada de usos y coberturas, gracias a que tiene un modelo orientado a objetos. O sea, por cada geometría pues tienes un conjunto de porcentajes que te informan sobre cada uno de los polígonos. Existen varias versiones y, como os he comentado, desde 2014 el SIOS es de alta resolución. El SIOS también ha sido terminado en su última versión este verano, en septiembre, que publicamos ya todo completo para toda España. Ahí tenéis los puntos de acceso a los datos y mayor información y punto de contacto también. Y además de datos, estamos en construcción de un visor específico de SIOS. Este visor esperamos que en las próximas semanas esté online, o sea, hemos tenido ciertos lapsos de tiempo con la última publicación, pero no solo permitirá la visualización, también permitirá la comparación y la consulta interactiva, por ejemplo, con un slide de estos que te posibilita moverte, y también pues, poder consultar de manera más específica las estadísticas. Podrás seleccionar cualquier municipio de España en cualquier versión del SIOS y sacar las estadísticas tanto a nivel alfanumérico como a nivel gráfico que estáis viendo aquí. Y no solo eso, si coges, por ejemplo, un entorno más particular, una entidad local. Esta es Zaragoza, no es muy pequeña, es grande, pero bueno, podéis coger cualquier municipio, cualquier población que tenga España y podéis consultar y hacer consultas específicas. Por ejemplo, buscar los parques urbanos, buscar la zona de suelo desnudo, etcétera, etcétera. Que podáis consultar. Y todo es interactivo, todo online y os descargará tanto la geometría como los datos estadísticos. Bueno, pues pasamos ya a los propios indicadores, que era para lo que venía yo aquí a hablar. ¿Cuáles son los indicadores que hemos trabajado? Pues concretamente estos dos, el 1131 y el 1171, porque era la petición expresa del Instituto Nacional de Estadística. Y lo hemos calculado para todo el país, que eso también es un reto. El 1131 realmente es la relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población. Realmente es un índice que nos está expresando cómo crece la colonización del territorio en función del crecimiento de la población. Hemos manejado a partir de la nomenclatura, bueno, de las diferentes bibliografía, pues esta fórmula que estáis viendo aquí es más o menos una consensuada a nivel internacional y hemos utilizado datos de IG Repoblaciones, datos del SIOSE, datos del INE y luego por la propia línea límite. Lo importante de este indicador es que se necesita hacer cada 2 años, o sea, es un rango, se calcula a partir de un rango temporal, no puede ser en un momento concreto, sino tiene que ser a lo largo de un rango. Y el otro indicador, que es el 1171, es la proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios abiertos, por ejemplo, parques, para el uso público de todo, ya sea, y también se necesita que esté desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad. Aquí tenéis la fórmula, también está un poquillo complicada, pero bueno, luego al fin y al cabo son sumas, divisiones y restas.
Y aquí veis los conjuntos de datos y aquí lo único que no hemos podido disponer ha sido de datos de discapacidad, porque necesitamos un nivel de desagregación muy alto. Tenemos que llegar al núcleo, a la población, y eso no lo teníamos a nivel de tanto detalle. Y bueno, esa es la única componente que no hemos podido calcular. La metodología, que yo creo que quizás esta sea la diapositiva más importante de toda la presentación, es cómo hemos llegado a hacer esto. Primero tuvimos un proyecto piloto con 43 municipios el año pasado que nos apoyó la empresa Tracasa para realizar esta metodología y luego pues hemos ya diseñado todo para toda España. Lo primero que hay que hacer es determinar aquellos usos del suelo compatibles en SIOSE con los indicadores, aquellos usos del suelo que nos está diciendo los indicadores que tienen que usarse, pues hemos seleccionado y los hemos extraído de SIOSE para sacar esa capa de polígonos rojos que estáis viendo ahí en pantalla. Luego se necesita cruzar con las entidades de población de IG Repoblaciones, que es las geometrías azules que estáis viendo. Simplemente luego se interseccionan y se calcula y se computa la superficie de metros cuadrados de SIOSE que hay dentro de IG Repoblaciones en función de los indicadores. Y luego ya simplemente es agrupar a nivel de núcleo, agrupar a nivel de municipio, provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Y las salidas, hemos tenido dos tipos de salidas, una geométrica y otra alfanumérica. La geométrica es un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenéis la provincia de Albacete para los dos indicadores, agregados a nivel de municipio, donde veis la provincia, un mapa de coropletas de la provincia de Albacete por municipios. Eso es el cálculo de los indicadores por municipio. Y luego disgregado dentro de cada municipio, como disponemos la identificación geográfica de los núcleos INE, pues podemos identificar individualizadamente cada núcleo INE con su indicador. Y esto pues, para un indicador y para el otro. Y luego la salida también alfanumérica, desde el Instituto Nacional de Estadística prefieren casi las tablas alfanuméricas más que las tablas geométricas. Pues también tenemos hecho una salida para toda España, donde podéis ver, hay que ser más. Bueno, pues una tabla alfanumérica donde tenéis por cada registro los diferentes núcleos, no son municipios, son núcleos, pues tenéis los valores de los indicadores y cada uno de los componentes que se necesita para el cálculo de ese indicador. Y ya para terminar, pues unas conclusiones. Primero, este ejercicio es una demostración real y masiva de que se puede realizar una integración de datos estadísticos y geoespaciales de manera eficiente, o sea, no solo es teoría, sino es práctica también, para todo un país, que España no es pequeña. Se ha alcanzado un nivel de detalle importante porque no nos hemos quedado en los municipios, hemos bajado hasta los núcleos. Incluso podríamos bajar mucho más si tuviéramos información georreferenciada precisa de la población. Pero bueno, desde IG Repoblaciones tenemos la identificación de aquellas poblaciones que no son núcleo INE, pero si tuviéramos también la población, el número de habitantes, mejor dicho, dentro de esas poblaciones, pues podríamos calcularlo también para todas las poblaciones de IG Repoblaciones. Y luego, una cosa importante a tener en cuenta, sobre todo para las entidades locales que son pequeñas o rurales, a ciertos indicadores, ciertas componentes de los indicadores que son porcentuales en función de la población, pues están un poco desvirtuadas, porque si en un pueblecito pequeño viven 5 personas, a lo mejor sale un indicador muy extraño en comparación con un pueblo que tenga, yo sé, 2.000 o 3.000 habitantes. Y evidentemente esto es una primera puerta abierta en la integración de IGN e INE, pero pueden haber más indicadores. De hecho, ya están enumerados ciertos indicadores que podrían ser realizados con información geoespacial del Instituto Geográfico Nacional, que bueno, simplemente pues ponerse a ellos si hay interés mutuo entre IGN y el Instituto Nacional de Estadística. Y poco más. Siento si a lo mejor lo hace muy rápido, pero bueno, espero que haber sido claro y si tenéis cualquier pregunta podéis hacerme la verdad. Muchas gracias, Julián. Temos tempo para uma pergunta? Uma pergunta? Espera un minuto. Buenos días, soy Margarita Felipe del Ayuntamiento de Albacete y lo primero, darte la enhorabuena porque es que me parece fabuloso lo que habéis hecho. Tengo una pregunta y es si con toda esa información que habéis hecho, el INE va a actualizar los núcleos de población. De hecho, la geometría de la cartografía del nomenclator, ahora mismo el INE tiene una geografía básica, pero IG Repoblación le sirve de dato fuente. O sea, ya con esa IG Repoblaciones pues puede decir, bueno, este sí, este no, mejoro, modifico, etc. Y ese es el plan de trabajo dentro del convenio. Vale, yo es que dentro del
que hemos hecho dentro de la idea de Albacete ha sido incluir todo el padrón. Entonces mi intención era, porque los núcleos de población están creados de hace años, de hace muchísimos años y no se ajustan a la realidad, y mi intención era proponer al INE, hacer una propuesta para tenerlo georreferenciado, poder identificar cuáles cumplen el reglamento de población, cuáles serían aptos para ser dados de alta, y tenía intención de hacer esa propuesta y hacer ese trabajo. Lo que no sé si voy a ir así en paralelo. No, yo creo que es tan sencillo. Puedes contactar tanto con nosotros, con el tipo de poblaciones, como con el INE. Dices que estás en conocimiento de lo que estamos trabajando IGN-INE y puedes enrolarte y decir, bueno, desde Albacete queremos este enfoque de trabajo, pues queremos estar interesados, participar o X. Yo creo que está abierto completamente la manera para que tú te enteres de todo lo que hay y de que puedas participar si lo deseas. Vale, genial, porque sí que yo creo que tengo mucho trabajo hecho que puede ser también útil para... También puede ser. Para esto. Y luego también, por último, claro, nos han pedido colaboración, bueno, es a través de la universidad están haciendo todos los estudios de la Agenda 2030, el cumplimiento de los ODS, porque el Ayuntamiento de Albacete tiene su presupuesto alineado con los objetivos de la agencia, de los ODS. Y bueno, pues ya... Vamos, que lo consultaré porque veo que hay ya muchas cosas. Sí, o sea, todos los datos fuentes, si como poblaciones, estáis completamente abiertos de contactar directamente con nosotros, con el IGN. No tenéis por qué directamente ir al centro de descarga, podéis contactar con nosotros. Vale. Y los valores de los indicadores que están aquí calculados han sido suministrados al INE y ahora mismo están en cocina ellos viendo a ver cómo lo manejan. Pero si tenéis interés, por ejemplo, alguna provincia, alguna entidad local, lo que sea, lo podéis consultar con nosotros y os lo podemos hacer llegar. Simplemente este es el trabajo que se ha realizado con estos requerimientos y con estos aspectos, y conociendo eso ya podéis hacer uso de lo que queráis. Muy bien, pues contactaré con vosotros. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Cambiar. Vamos continuar, só um minuto aqui de logística. Vamos continuar com uma apresentação, uma nova apresentação que estava prevista. A apresentação do Pedro, agora. Podemos ir falando. Estão a gostar da conferência? Você está gostando lá na RIDE? ¿No? ¿No? No funciona, pero... Bueno. Vamos a cambiar. Vamos mudar a ordem. Pedro, tu consegues copiar? Não, ainda não. Ok. Vamos a continuar cambiando a ordem. Vamos trocar a ordem e agora vamos ter a apresentação do Ricardo Cotes Torrelhas,
do Conselho Insular de Menorca. E o Pedro fica então a seguir. Sí, podemos empezar. Así que Ricardo nos va a hablar de Citimoon, ¿cómo se dice? Citimoon 3, el 3. Crear y administrar es mejor que el 2, ¿no? Bueno, pero mucho mejor. Mucho mejor, ¿no? Sí. Crear y administrar aplicaciones SIG web. Sí, bueno. Ya está. ¿Ya está? Ya está. ¿Nos vamos? Es que Sí, nos vamos. Bueno, puedes empezar. Muchas Gracias. 15 minutos. 15 minutos, muy bien. Bueno, la presentación es esta. Soy Ricard Cots, del Consell Insular de Menorca, pero hoy estoy hablando no solo como técnico del Consell, sino en nombre de la red Citimoon. La presentación... Ahora, la presentación tiene dos grandes bloques, son dos grandes objetivos. Las dos primeras diapositivas es explicar qué es la red Citimoon. Los dos últimos puntos es explicar el estado de la plataforma Citimoon. Son dos cosas distintas, la red Citimoon, la plataforma Citimoon. ¿Quedaros con la idea, red Citimoon? ¿De acuerdo? ¿Qué es la red Citimoon? Pues es un grupo de personas que trabajamos en el ámbito de los sistemas de información geográfica en entidades mayoritariamente locales, que hemos creado un espacio para hablar, para compartir, ¿de acuerdo? Es un espacio, es un grupo de personas que hablamos, básicamente es eso, ¿no? Es un proyecto que lleva casi 20 años funcionando. Ahora mismo participan 12 administraciones públicas y lo podemos definir así, ¿no? Como un espacio de un encuentro, de innovación, de colaboración y de intercambio de experiencias en el ámbito de los sistemas de información geográfica. Ahora mismo en Citimoon participan estas administraciones que podéis ver aquí, más dos universidades, pero no es, una de las características de la red es que no es una red cerrada, es decir, de hecho uno de los motivos por el cual estamos hoy aquí es invitaros a participar en la red, ¿no? O sea, aquí estamos esperando más logotipos. Queremos más entidades locales, pero también de cualquier otro tipo, entidades públicas, que quieran pues, participar en este espacio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la red? Pues el objetivo de la red, pues básicamente son dos, ¿no? Hay un protocolo de adhesión a la red que no tiene contrapartida económica, solo pues, es una firma, una declaración de intenciones donde se explican los objetivos de la red. Pero básicamente son dos. Uno es mantener y dinamizar este espacio, ¿no? O sea, que exista el espacio de la red Citimoon como espacio de colaboración. Este es el objetivo más importante. Y el otro gran objetivo es casi una consecuencia natural del primero, que es el desarrollo es un objetivo tecnológico y es el desarrollo de una plataforma tecnológica, ¿de acuerdo? Es más de innovación tecnológica y aquí un poco nos hemos dado cuenta que tenemos todos unos retos similares y necesitábamos una herramienta que nos diera respuesta a esos retos, ¿no? Y hace muchos años ya empezamos con el Citimoon, con la plataforma Citimoon. La plataforma Citimoon básicamente es esto de aquí, es un administrador desde el cual se pueden generar N clientes. Las características que tiene el Citimoon, pues no sé, básicamente son tres, ¿no? Es que es muy flexible, permite tiene una gran capacidad para generar clientes distintos, con distintos permisos, con distinta información, con distinto acceso no solo a datos gráficos, sino también a numéricos, es decir, es una herramienta muy flexible, es independiente del modelo de los datos y de la plataforma tecnológica que haya por debajo, si es un servidor de mapas u otro, o una base de datos u otra. Y permite una gran granularidad en los permisos, ¿de acuerdo? Esto de aquí son casos de uso de Citimoon 2. Citimoon, la primera versión de Citimoon salió en el 2006 o 2005
La segunda versión de Sigmund la desarrollamos entre las entidades de la red el 2010, que es la versión que tenemos ahora mismo en producción. Y lo que os contaremos hoy aquí es la tercera versión de Sigmund, ¿no? Que estamos ahora mismo desarrollando, que como ha dicho Pablo, es mucho mejor que la anterior, pero mucho mejor. Estos son casos de uso de Sigmund 2, que es la aplicación que tenemos en producción. No me voy a entretener porque no es el objetivo de la charla, pero como podéis ver, hay múltiples casos de aplicación. Incluso las interfaces cambian, es decir, lo que nos permite es generar herramientas muy verticales para resolver problemas muy concretos, sobre todo aplicados a la administración local, ¿no? Pero en realidad la herramienta es tan flexible que pues, tiene muchos más ámbitos de uso. No sé dónde estoy ahora. Bueno, ahora aquí hay un vídeo porque lo que no sé si va a funcionar. No sé si hay que hacer algo para que se encienda. Ya está. Vale, no sé si lo podré pausar cuando... Bueno, teníamos pensado hacer una demostración en vivo, pero nos han recomendado que no usemos la red. Entonces, ayer grabamos un... Está de acuerdo. Nos recomendaron que no usáramos la red y grabamos este vídeo, lo hemos incrustado en la presentación. Bueno, aquí podéis ver la página de documentación del proyecto, después hablaremos de ella. Y en la página de documentación hay un apartado de demostradores, donde podemos ver la última versión de Sigmund que se está desarrollando. Se integra, el Sigmund 3 es un proyecto de software libre, completamente libre. Nos hemos tomado muy en serio el mandato legal que tenemos las administraciones, del cual a veces nos olvidamos de explorar siempre herramientas de software libre para resolver nuestros problemas tecnológicos. Lo primero es explorar las herramientas de software libre. Si no encontramos, ya podemos buscar otras herramientas, ¿no? Y además también otro mandato legal que tenemos es el de reaprovechar cosas que otras administraciones hayan hecho. Estas dos premisas nos las hemos tomado muy en serio para el desarrollo de Sigmund 3. Y de hecho, ahora lo veréis, para los clientes de Sigmund 3, ayer lo contó José Manuel, nos hemos basado en la API de Signa, que es una API de software libre que ha desarrollado el Gobierno de Navarra. Usar la API de Signa para nosotros ha sido una maravilla, porque con muy poco esfuerzo hemos conseguido unos resultados enormes, ¿no? Por lo tanto, sí hemos tenido que hacer un esfuerzo de adaptación. Reutilizar no es fácil, se requiere voluntad y disposición, pero se puede hacer y además, pues en este caso, yo creo que vamos a conseguir un producto muy interesante. Bueno, entramos al cliente. Ahora lo que vais a ver ahora es, perdón, lo que vais a ver ahora es un work in progress, es un producto que no está acabado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no lo tenéis que entender de esta manera. Es completamente funcional, el vídeo está grabado a tiempo real y no hay trampa ni cartón, ¿eh? Pero quiero decir que la cosa está evolucionando. Vamos a entrar al cliente Sigmund, a un acceso público. Aquí nos da acceso, pues si tuviéramos, esta ventana va a cambiar mucho su interficie, pero bueno, para que entendáis, nos da acceso a todos los clientes públicos que pudiera haber. En este caso, podríamos escoger si el cliente público tiene varios territorios asociados a un territorio. Y ahora hemos abierto un cliente de Sigmund, uno de los que está basado en el API Signa. Esto básicamente, esencialmente, es el API Signa que se ha configurado a partir de los parámetros que hemos puesto en el administrador Sigmund. ¿De acuerdo? Vemos, esto es completamente funcional y aquí hay toda la potencia, todas las funcionalidades que tiene el API Signa. ¿De acuerdo? Que las hemos... Entonces, veis aquí, en este caso, pues que hay cuatro grupos de capas. Estos son capas que hemos cargado previamente en Sigmund, ¿no? Y hemos configurado para este cliente específico. Bueno, lo que haremos ahora será abrir el administrador Sigmund, hacer un cambio en la configuración de este visor y volver al visor y ver qué ha cambiado. Lo que vamos a hacer es añadir capas. Bueno, esto solo es para enseñar pues, que el cliente es completamente funcional, que funciona igual pues, como funciona IDENA. La IDE de Navarra, que es basada en la piscina. De acuerdo, ahora vamos al administrador, nos logueamos en el administrador y aquí voy a hacer una pequeña pausa para contaros, porque es una parte interesante. A ver si puedo parar esto sin... Sí. Bueno, en el administrador hay tres grandes bloques.
el primer bloque de arriba, no sé si, no me puedo levantar porque tengo el micro, pero me siento como, necesito levantarme, ¿qué hago? Que voy a romper algo, voy a contenerme y estaré sentado. El Sigmund tiene 3 grandes bloques. Los primeros de arriba, conexión, servicio, árbol y capas de fondo, es donde definimos los contenidos. Los contenidos que vamos después a poder configurar en cualquiera de los clientes, ¿de acuerdo? Entonces, podemos cargar un servicio, podemos cargar las capas de ese servicio y todo esto se atomiza en Sigmund. Es decir, podemos cargar muchos servicios distintos, dar de alta muchas capas distintas y después cogemos esas capas y las desordenamos como nos apetezca para hacer el cliente vertical que queramos, ¿no? Entonces, en el mismo nodo de capas del cliente podemos poner una capa que viene del servicio de catastro, otra capa que viene del servicio de costas, otra capa que venga de servicios municipales, es decir, y lo podemos ordenar como queramos. Le podemos cambiar el nombre, podemos jugar mucho con la información. Podemos hacer conexiones a bases de datos, conexiones a servicios web y todo esto tenemos una capacidad muy flexible para mezclarlo todo y hacer un producto muy orientado a la necesidad específica. El segundo bloque son los permisos, es donde definimos qué permisos tendrá cada usuario, pues a nivel de rol, de territorio, etcétera. Y aquí también permite una granularidad enorme, porque las realidades locales pues son muy diversas, entonces tenemos de todo. O sea, lo que os podáis imaginar, más. O sea, es increíble cómo siempre aparece un nuevo caso de uso ¿y ahora cómo resolvemos esto? ¿No? Un arquitecto que en un ayuntamiento hace un papel pero en otro, y pasa de todo, ¿no? Entonces, las administraciones locales tienen eso, hay mucha diversidad. Y eso nos ha forzado a desarrollar una herramienta muy flexible, ¿no? Entonces, aquí podemos jugar con los permisos. Y el último bloque el bloque de abajo son las tareas, que son las funcionalidades, pues que se puede, que no se puede hacer. Sí, las funcionalidades pues son la edición, la selección espacial. Esto también lo puedes configurar para que cada cliente resuelva su necesidad concreta, ¿de acuerdo? De esta manera, nosotros desde una administración supramunicipal podemos dar servicio a multitud de clientes, ¿no? Que son los ayuntamientos y los otros departamentos. Seguimos con la presentación. Ahora aquí estamos abriendo el árbol de capas. En el árbol de capas, este es el árbol de capas de la aplicación que acabamos de ver, donde había un nodo, y lo que estamos haciendo ahora es importar, esto es una funcionalidad nueva de Sigmund 3, que está mejorando mucho, importar la estructura de capas que tiene el servicio de IDENA, ¿no? Podríamos dar de alta grupo por grupo, capa por capa y así, o hacer una operación masiva, es decir, tráeme todos los... Hemos usado el servicio de IDENA porque es el servicio con más capas que conocemos. Hay como 1500 capas en un solo servicio. Entonces es perfecto para hacer testeo. Si funciona el servicio de IDENA, van a funcionar prácticamente todos porque hay muchos servicios, ¿no? Muchas capas, quiero decir. Vale, entonces hemos añadido unas cuantas capas al árbol del cliente, volvemos al cliente y vemos que las capas se han añadido y que son perfectamente funcionales como el resto Esto lo hemos hecho con las capas, pero lo podríamos hacer con las funcionalidades, lo podríamos hacer... Ahora, el último ejemplo que pondremos ahora es que vamos a cambiar el CSS, la carpeta de estilos del cliente, ¿no? Bueno, aquí podéis ver que esto bueno, pues que las capas que se acaban de añadir son completamente funcionales. Me gustaría avanzar el vídeo, pero... Sí, no pasa nada. Ya es que estoy acabando. Sí. A ver. Vale, y ahora volvemos al administrador y vamos a hacer otro ejemplo de cambio, ¿no? Aquí veremos, vamos al apartado donde se configuran las aplicaciones, seleccionamos esta aplicación, cambiamos la hoja de estilos. Esto incluso estamos pensando que pueda haber varias hojas de estilos preconfiguradas ya que puedas con un selector escoger, que si una administración se ha hecho una que te gusta la puedas reaprovechar sencillamente pues, seleccionado de un combo. Vamos al cliente y vemos cómo cambia el color, cambia el logo y bueno, podríamos cambiar la posición de las herramientas, podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Vale. Volviendo a la presentación.
Una de las cosas que hemos hecho bastante a las que hemos dedicado esfuerzo durante el último año ha sido, bueno, la página web ya existía un poco antes, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande de documentación del proyecto. Es un proyecto software libre y necesitábamos tenerlo bien documentado para que cualquiera que esté interesado lo pueda utilizar. Podrás utilizar Sigmund 3 sin formar parte de la red Sigmund. Cualquier administración, cualquier empresa tiene una licencia abierta, es UPL 1.2. Cualquier empresa la puede utilizar el Sigmund, cualquier administración puede utilizar el Sigmund sin estar en la red, no hace falta estar en la red. Y al revés, se puede estar en la red y no utilizar la plataforma Sigmund, porque al final la red es este espacio de intercambio, ¿no? Pero hemos hecho un esfuerzo grande de documentación, lo estamos haciendo, pero bueno, ya hemos tenido algunos resultados. Y el repositorio de código fuente está aquí, ¿de acuerdo? Desde la página web podréis tener acceso a las dos cosas perfectamente. Esto es la página web, esto es el repositorio de código. Y después, otra de las cosas que hemos hecho ha sido definir el plan de producto de alguna forma, ¿no? Es decir, cuáles son los próximos pasos que vamos a dar. Y aquí hay un apartado de la página de documentación que es el roadmap o hoja de ruta, o no sé cómo le podemos llamar, donde especificamos todas las funcionalidades que vamos a ir desarrollando, las priorizamos y para cada funcionalidad hacemos una descripción muy concreta, ¿no? Aquí podemos ver pues, proyectos en desarrollo, que es donde estamos ahora, es el cliente Signa, esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué es lo que viene? Pues vamos a mejorar la interficie de la parte de dashboard de cliente, vamos a generar una funcionalidad adicional que no está en el API Signa, pero que necesitamos, y hay más cosas, ¿no? ¿Y qué proyectos están en espera? Pues bueno, vamos definiendo y tenemos de una forma muy transparente un poco la gobernanza del proyecto, que de alguna forma se gobierna. Bueno, la red Sigmund es una red asamblearia, por lo tanto las decisiones se toman en una asamblea anual, pero además hay un comité técnico. Es como un subgrupo de la red que es el que un poco va dinamizando las cuestiones más técnicas relacionadas con la plataforma y el que toma las decisiones que después se ratifican en la asamblea. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto y por mi parte esto eran impresiones de pantalla por si el vídeo no funcionaba, por lo tanto ya voy a la última transparencia para daros las gracias por la atención. Muchas gracias, Ricardo. De nada. Muy interesante. Temos tempo para algumas perguntas. Aqui, uma pergunta em português. Em português. Pode ser? Uma pergunta em português? Pode. Mas eu não sei se vou falar em português. Lo estás haciendo con un acento brasileño, pero bien. Te entendemos. Ricardo também, da CCDR Norte. Parabéns pelo projeto. Duas perguntas rápidas. Requisitos de software para instalar, para correr o Sigmund, e como é que financiam o desenvolvimento? Voy a empezar por la segunda, porque es la más interesante. Es decir, Sigmund, el Sigmund 3 no se está financiando con ningún proyecto Next Generation, ninguna subvención europea. El proyecto 3, el Sigmund 3 se está financiando con las aportaciones de cada uno de los socios, de forma más o menos coordinada, pero voluntaria. Y es la propia necesidad que tenemos, o sea, llevamos 20 años funcionando con Sigmund, es una herramienta que nos resuelve nuestro día a día y la necesidad hace que queramos desarrollar, ¿no? Y entonces, las administraciones que estamos usando Sigmund nos organizamos para ir, pues yo desarrollaré una funcionalidad, yo haré otra. Algunos hacemos aportaciones en carne y hueso, ¿no? O sea, con nuestras horas de trabajo, y otros hacen aportaciones monetarias, contratando una empresa que desarrolle y tal. No hay una sola empresa que desarrolla, hay varias. Ahora mismo en Sigmund 3 hay 3 empresas distintas que están haciendo código y la coordinación técnica la está haciendo la Universidad de Zaragoza, que es la que se encarga de definir los requisitos, digamos, de desarrollo para que todo encaje y que el proyecto funcione, ¿de acuerdo?
En cuanto a los requisitos, no te sé contestar muy bien, pero es también muy flexible ahí, porque cada administración, nosotros tenemos un entorno dockerizado y basado en Debian. Otras administraciones usan Windows. O sea, hay todas las opciones que te puedas imaginar entre los socios de la red. Entonces, hay múltiples opciones de instalación, ¿de acuerdo? Si necesitas más detalles, lo hablamos. No sé si te podré contestar, pero si no, te dirijo a los que saben. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, muchas gracias. Y vamos a continuar con la... Aproveito para perguntar se está cá o Hugo Lopes. Já deixou? Pode deixar? Sim, mas tem que ser depois quando ele acabar. Está bem, ok. E agora sim, podemos falar da GID, se quiserem falar, discutir algum assunto, ou tiverem alguma pergunta. Estão a gostar de Évora? Você está gostando de Évora? Bueno. Podéis venir también en otra de vacaciones. Vamos então continuar com a apresentação que estava prevista para em segundo lugar, que é do meu colega Pedro Benevides, que é sobre a evolução do sistema de monitorização da ocupação do solo da Direção-Geral do Território, um sistema em constante evolução. Pedro, quando quiseres. Bom dia a todos. Então vou falar aqui sobre o SMOS e sua evolução. Para começar, ponho esta questão: o que é o SMOS? O SMOS é uma iniciativa inovadora concebida pela DGT com o objetivo de produzir de forma contínua informação cartográfica relativamente ao uso e à ocupação do solo. É um sistema colaborativo que envolve várias entidades da administração pública, das universidades, do setor privado e o próprio cidadão comum. Segue uma política de dados abertos. O SMOS constitui uma mudança de paradigma na produção da cartografia, utilizando os desenvolvimentos mais recentes das tecnologias do espaço e da inteligência artificial para criar melhores produtos. A Direção-Geral do Território tem feito nos últimos anos um investimento grande em investigação e desenvolvimento temática da cartografia da ocupação do solo. Temos nos financiado em vários projetos a nível nacional através da FCT e a nível europeu através da Agência Espacial Europeia e da Agência Europeia do Ambiente. Com o surgimento do Copérnicos e da disponibilidade principalmente de imagens Sentinel-2 de forma gratuita e com os avanços científicos e tecnológicos, foi então possível desenvolver a investigação em cartografia da ocupação do solo e criar um sistema operacional. Este sistema, procurando explorar novas tecnologias de aquisição e processamento de dados, criar novos produtos de uso e ocupação do solo, num processo contínuo e de monitorização da ocupação e do uso do solo, e todos estes produtos fazem sentido estar integrados num sistema. Pronto, aqui só uma linha cronológica. O pré-SMOS da DGT formou-se então como um centro de competências de processamento de imagem para o conhecimento do território. Na fase 1 houve um desenho funcional, prototipagem e demonstração do conceito. Na fase 2 houve então o desenvolvimento e a implementação propriamente dita do sistema.
e agora estamos aqui na fase 3, onde procuramos evoluir e ampliar o sistema. O SMOS tem aqui umas características especiais, são estas 8 características ou vantagens. A primeira é as tecnologias de espaço, que são as imagens de satélite, que são os nossos dados base. Utilizamos algoritmos para processar essas imagens de satélite, algoritmos de inteligência artificial. Como temos muitos dados de imagens de satélite de 5 em 5 dias, procuramos fazer uma monitorização contínua dessa informação, e com estas 3 características então é preciso maior rigor no tratamento desta informação. Procuramos seguir uma política de dados abertos, procurando disponibilizar os nossos produtos. O sistema é colaborativo, não é fechado. Nós colaboramos com outras entidades da administração pública, universidades e o cidadão, procurando receber feedback dos produtos para os melhorar. O sistema procura ser eficiente, não repetindo o que outros institutos da administração pública estão a fazer, e procura ser então evolutivo, não ficando estático no tempo, procurando melhorar os produtos e chegar a novos utilizadores. Os produtos do SMOS então diferem nos seus objetivos, especificações técnicas e dados base, metodologias utilizadas na sua produção, mas em conjunto oferecem uma visão complementar do território. Existem basicamente 3 famílias: a cartografia de base, a cartografia de uso e ocupação de solo e os produtos cartográficos específicos. Vou falar um bocadinho sobre alguns dos produtos. Da cartografia de base temos então à esquerda os ortofotomapas, que são produtos raster com pixels de 25 cm a 1 metro, dependendo do ano da cobertura aerofotográfica, disponíveis em composições coloridas de cor verdadeira e de falsa cor. À direita temos os exemplos de mosaicos Sentinel-2, que são produtos raster mensais com pixels de 10 metros, também disponíveis em 2 composições coloridas, cor verdadeira e falsa cor. São compostas por várias imagens do mesmo mês, permitindo uma visão do território sem nuvens. Na cartografia de uso e ocupação de solo temos a COS, que é o produto mais conhecido aqui da temática da ocupação de solo, um produto de referência a nível nacional. É um produto vetorial com um detalhe temático de 83 classes, um detalhe bastante grande, mas apenas tem uma unidade mínima cartográfica de 1 hectare e é produzido com base em interpretação visual de ortofotomapas. À direita temos a carta de ocupação de solo conjuntural, que é um produto de raster anual com um detalhe temático inferior, apenas 15 classes de ocupação, mas tem um detalhe espacial de pixels de 10 metros, bastante superior aqui à COS. E é feito com base em classificação automática de imagens Sentinel-2, recorrendo à inteligência artificial. Como produtos cartográficos específicos temos à esquerda os mapas interanuais do estado da vegetação, que são mapas mensais que consistem na caracterização do vigor vegetativo da vegetação através de indicadores calculados com base em séries multitemporais de índices de vegetação, derivados de imagens Sentinel-2. À direita temos o mapa anual das culturas agrícolas temporárias, que é um produto também raster anual, com pixels de 10 metros, tem uma periodicidade anual e é feito com base em classificação, representa 30 culturas agrícolas anuais, mais ou menos, e é feito com base em classificação automática de imagens Sentinel-2, recorrendo a algoritmos de inteligência artificial. Procuramos seguir então uma política de dados abertos. Todos os produtos estão acessíveis através do site do SMOS, o site oficial, através dos 3 visualizadores que temos disponíveis para o sistema. O visualizador VSMOS tem todos os produtos disponíveis atualmente. O COS-SEED é um visualizador mais focado na COS e apenas nas classes mais representativas, e focado em estatísticas. E temos também o COS-VGI, que é um visualizador onde as pessoas podem submeter voluntariamente correções a produtos cartográficos do SMOS.
Os produtos também estão disponíveis através do Sistema Nacional de Informação Geográfica, no SNIC, procurando pela palavra-chave SMOS. O sistema o SMOS é um sistema colaborativo. Isto quer dizer que fizemos várias cooperações com o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, com várias universidades e centros de investigação, para desenvolver projetos procurando melhorar os produtos que temos e procurando gerar novos produtos que sejam de interesse para a população. Foi criada a Academia SMOS para promover uma governança colaborativa e partilhada. A DGT tem este programa de capacitação da administração pública que permite aos utilizadores utilizar os produtos SMOS com base no conhecimento, participar na definição de novos produtos para responder a requisitos específicos de informação, tendo em conta as potencialidades e limitações do SMOS, e participar na orientação estratégica. Uma das componentes é a evolução do sistema. Aqui no âmbito da Academia SMOS já demos alguns cursos este ano, entre setembro e outubro, cursos relacionados com o SMOS. O primeiro curso foi o curso de Introdução ao Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo. O segundo curso esteve relacionado com a Carta de Análise Multitemporal da Carta de Ocupação e Uso do Solo, com base no visualizador COSCID. O terceiro curso foi baseado no visualizador VISMOS e o quarto curso mais focado no visualizador COS-VGI. Os cursos contaram com um total de 738 participantes e vão ser realizadas novas edições dos cursos. O SMOS usa então métodos com base em tecnologias de espaço, recorrendo a imagens de satélite e processando algoritmos de inteligência artificial, que estão sempre em evolução. Esta evolução é acompanhada pelo SMOS, procurando então novas soluções, produtos e novos utilizadores. Projetam-se melhoramentos e características nos seguintes produtos-alvo: novas especificações técnicas para a COS 2018, a exploração integrada de dados com recurso a tecnologias de processamento de dados LIDAR, exploração de imagens de satélite de muito grande resolução espacial e cartografia de base, nomeadamente a ampliação de produtos cartográficos através da produção de cartografia topográfica e de imagem de elevada exatidão. Na COS temos então planeada a implementação de novas especificações técnicas, melhorando a unidade mínima cartográfica para 0,5 hectares e reestruturando a nomenclatura, aumentando o número de classes e introduzindo atributos complementares. Vai ser então realizada uma nova versão da COS 2018, que servirá de base à futura COS 2023, e o ponto de situação deste procedimento: já tem os contratos assinados, apenas aguarda o visto do Tribunal de Contas. Também temos planeado uma aquisição de uma cobertura LIDAR para o território continental. Os detalhes técnicos já foram apresentados na apresentação de Paulo Patrício ontem, dia 7, a informação LIDAR para Portugal continental. A partir dos dados da cobertura LIDAR será produzido um novo modelo digital do terreno para Portugal continental e uma série de produtos derivados, incluindo uma carta de estação a produzir conjuntamente com o ICMF. O ponto de situação deste procedimento é: os contratos referentes ao levantamento LIDAR já tiveram visto prévio favorável por parte do Tribunal de Contas, mas entretanto foi interposta uma ação judicial por parte de um concorrente que aguarda a decisão do Tribunal Administrativo. Relativamente à cobertura de imagens de satélite de muito grande resolução, foi feita uma aquisição de imagens com satélites pleiados NEO, com um pixel de 30 cm, na banda pacromática, e 4 bandas espectrais com a resolução de 1,20 metros. A aquisição das imagens vai ser feita entre 1 de abril e 31 de outubro de 2023, neste caso já foi feita. Temos dois tipos de produtos: a imagens Single Acquisition com Pan-Chart e correções normais, e o Mosaic Ininterrupt de imagens Pan-Chart ortorretificadas. A distribuição dos dados vai ser feita em serviço de download para entidades da administração pública e em serviço de visualização para o público em geral. A disponibilização está prevista para o último trimestre de 2024. Relativamente à cartografia vetorial, temos procedimentos concursais para a produção da cartografia topográfica oficial divididos em 2 fases.
previstas para o ano. A primeira fase prevê a produção dos seguintes temas: transportes, construções, infraestruturas e serviços de interesse público, áreas artificializadas e ortofotos. Numa segunda fase serão produzidos os seguintes temas que dependem da cobertura lidar: altimetria e hidrografia. Aqui no SMOS temos também desenvolvido alguns produtos novos, como vou dar aqui alguns exemplos. Temos os indicadores territoriais aqui à esquerda da densidade média de impermeabilização de áreas urbanas. Este indicador é feito com base na COS no High Resolution Layer do impermeável, IMD. E à direita temos um exemplo da densidade média de cobertura arbórea em áreas urbanas. Também é feito com base na COS, mas é feito aqui com outro High Resolution Layer do Copernicus, o Tree Cover Density. Vou mostrar aqui um exemplo de um produto que estamos a desenvolver, que pretende monitorizar os recursos hídricos. Temos aqui um exemplo da barragem do Alto Rabagão. Em cima temos a imagem Sentinel-2, em baixo temos o protótipo do mapa, onde a azul indica que há água. Temos aqui, em janeiro de 2022, o nível da água estava bastante mais baixo, e em julho de 2022, 6 meses depois, ou 7, o nível continua baixo. Com este produto é possível monitorizar a percentagem de ocupação de água ao longo do tempo, desde finais de 2016. Podemos verificar aqui que em julho de 2021 a barragem estava praticamente cheia. Em 2022, com a seca, os níveis baixaram para 40%, mas entretanto recuperaram em janeiro, no início deste ano, para níveis superiores a 80%. Outro produto que pretendemos implementar é a delimitação de manchas com áreas superiores a 0,5 hectares, perdas de floresta e mato. Temos aqui um exemplo de uma área de eucalipto no concelho de Anadia, uma imagem de setembro de 2020, comparada com uma imagem de setembro de 2021, temos aqui uma grande dinâmica a acontecer. E então o que nós pretendemos é criar um produto vetorial com a identificação dos cortes florestais e dar então um label mensal a cada corte. Também estamos a desenvolver um produto de alterações em floresta e mato, onde é identificada a causa da alteração, para além da georreferenciação do corte e de data. Identificamos a causa, que é fogo ao corte. Isto aqui está representado a nível dos anos, mas nós pretendemos representar ao nível do mensal. Outro exemplo de produto é o mapa de culturas temporárias regadas, que é baseado numa série temporal de imagens de 2017 a 2022. São usadas regras com base em conhecimento pericial, analisando o perfil NDVI típico das culturas temporárias, está aqui representado. É então derivado o número de anos de uma cultura regada, ou é possível verificar para um determinado ano quais as culturas foram regadas. E por último vou mostrar aqui um produto do Copernicus Land Monitoring System. É um produto que temos, pretendemos melhorar e integrar no SMOS. Pegámos aqui no Surface Soil Moisture. Isto é um produto que a cada dia tem uma faixa de Portugal coberto. Então nós criámos aqui um compósito tridiário, onde cobre praticamente a totalidade de Portugal continental, e então verificámos que este Surface Soil Moisture está bastante relacionado com a seca, através aqui comparando com o índice do IPMA, o PDSI, e também está relacionado com a chuva, analisando esta série temporal de precipitação. Quando chove, o Surface Soil Moisture aumenta. E obrigado. Muito obrigado, Pedro. Temos tempo para uma pergunta, se quiser alguém tem alguma pergunta para fazer ao Pedro. O Pedro vai estar cá esta manhã, não é, Pedro? Se alguém quiser falar contigo durante a manhã, pode falar. Portanto, se alguém quiser fazer uma pergunta até a hora do almoço ao Pedro, ele vai estar por aí. Vamos continuar. Muito obrigado. Vamos continuar agora com outra apresentação, que será realizada pelo Hugo Lopes. Espera, eu tenho que pôr a apresentação.
Lembram-se todos de vir em cima. Só copiar a apresentação. Peço-vos um bocadinho de paciência só. Estamos quase a terminar. Esta é a penúltima apresentação. Depois temos o Bruno Leitão. Onde é que está o Bruno Leitão? Depois temos o Bruno para terminar a sessão e depois temos o tempo para o café. Vamos então continuar com o Hugo Lopes, que nos vai fazer uma apresentação. Uma apresentação da informação geográfica do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, o IFAP, as diversas abordagens, diretiva Inspire, partilha de dados de elevado valor, regulamentos do PEPAC, Plano Estratégico da Política Agrícola Comum. E perspectiva conciliadora. Se é conciliadora, parece-me bem. Vamos então começar, Hugo, a 15 minutos, está bem? Sim, se calhar menos. Ok, obrigado. Vamos começar. Obrigado, bom dia. Esta apresentação surgiu a principal motivação foi quando saiu o regulamento dos dados de elevado valor, e uma vez que o IFAP vai ter responsabilidade, pelo menos em dois conjuntos de dados, decidimos fazer esta apresentação sem que essa oportunidade nos permitisse mostrar o que é que a nossa casa disponibiliza cá para fora em termos de informação geográfica. Vamos ter. Socorro, tudo bem. Ok. Pronto, uma pequena introdução. A informação e serviço de dados geográficos do IFAP, dados, metadados e validação, nestas componentes do Inspire, do IACS Data Sharing, dos dados de elevado valor e o artigo 67 também do regulamento da Comissão que nos obriga a publicar dados. Depois falar só um bocadinho sobre o sistema de vigilância de superfícies e a abordagem que vamos tentar adotar, por fim umas conclusões. O IFAP disponibiliza desde 2015 informação geográfica sobre parcelas e subparcelas candidatas a pedidos de ajuda. Ou seja, o que, para quem está na sala, é o vulgo parcelário. E desde 2018 também apresenta integrado nessas parcelas e subparcelas, o pedido de ajuda do próprio requerente. Ou seja, a cultura a que se candidata, o regime de ajuda, as regras, se é candidato à agroambiental, se não é agroambiental, também é publicado pelo IFAP. Este ano tivemos cerca de 185 mil requerentes, ou seja, isto são pedidos de ajudas por IFAP, ou seja, ou por empresa ou por agricultor, e aproximadamente 3 milhões de parcelas. A sua distribuição geográfica em Portugal continental é que apresentamos. Vemos que maioritariamente é na zona do Alentejo e Norte do Alentejo que temos maior número de parcelas, ou pelo menos com esta representação, que pode ser um bocado enganadora, são as parcelas maiores, uma vez que a Norte também temos bastante parcelas, só que são de dimensão mais reduzida. Fazemos também a publicação dos dados como entidade pagadora dos Açores e da Madeira. Qual é que é a estrutura da nossa informação em termos de informação geográfica? Temos as parcelas ali do lado esquerdo a vermelho, depois as subparcelas, que são a delimitação das ocupações do uso do solo, e este ano, uma novidade, vamos ter as culturas. Ou seja, uma ocupação do solo pode ser classificada como uma cultura, como cultura temporária, e depois nessa cultura temporária pode ter 3 culturas, depende do que o agricultor quiser. Como nós tínhamos no nosso serviço, essa informação era-nos dada em pontos.
E agora vamos começar a publicar até ao fim do ano, julgamos nós, em polígonos. Eu não trouxe aqui os dados do número de acessos a estes serviços, mas há 2 anos atrás estavam na ordem das centenas de milhares. E pelo número de contatos que temos para disponibilizar ou para facilitar acesso, sabemos que esta informação vai ser bastante útil. Esta é a nossa página de entrada para os dados geográficos. O nosso contacto de e-mail, este é o endereço de acesso tanto a WMS e WFS. Este é o nosso contacto de e-mail, não sei se vem ao rato, não vem ao rato, não é? Mas é o que está ali com a bolinha vermelha, ou seja, referir o quê? Qualquer dúvida que tenham, ou qualquer questão que tenham de acesso, ou qualquer problema que tenham em aceder aos serviços, é para este endereço de e-mail que devem enviar as vossas dúvidas. Pronto. E o endereço da WMS e da WFS é o mesmo, funciona de forma igual, ou seja, tendo como exemplo o que a GIS é fazer acrescentar o serviço tanto como da WMS ou da WFS, este endereço funciona. Depois temos na nossa página também elementos complementares de apoio, que foi uma obrigação que tivemos porque havia alguns problemas de aceder aos dados. E o maior problema que temos é que, como temos coberturas nacionais, o informático responsável disse, não, não posso dar estes dados toda uma vez, senão o servidor vai à vida. Eu tenho que fazer aqui um limite de download. E então temos aqui vídeos do nosso canal do YouTube a explicar como podem fazer para aceder aos dados de forma mais fácil e sem impedimentos, sem constrangimentos. Temos a descrição dos códigos que aparecem nas tabelas para saber exatamente que tipo de atributo é que nos estamos a referir. E temos também a lista de culturas em português e em inglês, porque, derivada das exigências da Comissão, também publicámos isto a fim de que eles também, lá quando consultam os nossos dados e consomem os serviços, saibam o que estão a consultar. Além disso, que são os serviços, temos também, desde o ano passado, a fazer o download da informação em GeoPackage. Ou seja, quem não quiser estar a consumir os serviços pode fazer download direto em GeoPackage. Já temos uma sugestão, isto são coberturas do continente, está todo o continente, da Madeira está toda a Madeira, são 2 coberturas dos Açores por causa do sistema de coordenadas, mas uma indicação que temos é que seria útil ter este descarregamento e mesmo os serviços dividido por distritos, porque isso iria facilitar o download. Por vezes nós nas nossas máquinas pensamos que temos a regularidade de todas as máquinas, super máquinas, e às vezes as pessoas têm computadores um bocadinho menos potentes, e então nós temos que também pensar nisso, e é uma dica que temos. E para toda a outra informação, desde 2011 temos formato em shapefile de parcelas e subparcelas, e julgo eu que também ainda no serviço. Portanto, em suma, nós temos 3 conjuntos de dados geográficos, as parcelas, as subparcelas e as culturas, e um serviço de dados geográficos com um WMS e um WFS, com isto tudo assente em GeoServer. E surge agora a grande exigência. A primeira exigência foi com o Inspire. Temos que publicar os dados segundo as características do Inspire. Então, o Inspire, e o que é que nós nos socorremos? Socorremos numa ferramenta do GEMA para fazer os metadados, por indicação da DGT, e porque também a última versão que já está bastante evoluída, e há muitos dos atributos que temos que pôr nos metadados já são quase de forma automática, o que nos facilita imenso o trabalho. Corremos estes metadados no Inspire Reference Validator e eles aparecem já no SNIG e no validador do Inspire da Comissão. O que é que acontece? Segundo a informação do Danilo, a semana passada já existe um novo validador que temos que fazer
uma nova validação e ver se o harvesting a dia 15 de dezembro corre tudo bem ou não. O que é que acontece? A nível da União Europeia, nomeadamente da agricultura, existem também especificações técnicas para publicarmos os dados. E basicamente são quase as mesmas que o Inspire, com a diferença em que, tirando alguns atributos que têm que ser, são específicos, são as palavras-passe que estão a definir quais são as especificações dos dados ou outros. Ou seja, nós, com quase toda a mesma configuração dos metadados para o Inspire, conseguimos obedecer às regras destas duas guidelines da Comissão. Só que tivemos que acrescentar as palavras-passe novas, da agricultura, PEPAC, ocupação do solo, e, mais uma vez, passámos os metadados no validador e eles estão consumíveis e disponíveis no Inspire Validator da Comissão. E já tínhamos duas, vem a terceira, que é os dados de elevado valor, que são que têm que estar disponíveis dentro, segundo uma licença Commons by 4.0, que quem consulta o site já está mais intuitivo. Temos várias opções e parece que quase todas dizem o mesmo, mas não. Portanto, isto ainda está, nós ainda estamos a tentar perceber qual é que vamos adotar. Estamos a tentar perceber também, a nível de metadados, quais são onde é que isso vai constar nos metadados. E pronto, e depois vamos publicar, sendo que de momento os dados estão abertos, toda a gente pode usá-los. Aliás, é uma das obrigações que temos lá nos metadados que estão abertos e podem ser utilizados. E nos dados de valor, nós, a nível no âmbito geoespacial, temos as parcelas de referências e parcelas agrícolas, que trazem um conjunto de atributos que nós depois agora temos que ir conjugar para responder a essa exigência. E o artigo 67 do regulamento para os PEPAC, que também nos obriga a publicar essa informação geográfica, e uma coisa nova que é o SVS, que eu já vos vou dizer muito resumidamente o que é um sistema de vigilância de superfícies, é um procedimento de observação regular e sistemático de acompanhamento e avaliação de atividades agrícolas em superfícies agrícolas por dados de Sentinel Copérnicos. Ou seja, é muito parecido ao que se viu anteriormente com o Sentinel-2. Só que aqui está vocacionado ao objeto, à parcela, e à validação se uma determinada cultura esteve no terreno ou não. Basicamente, o agricultor, digamos assim, faz uma candidatura e há um dado declarativo. E ele diz, eu vou fazer arroz. E o nosso sistema de vigilância, através do Sentinel-2 e das séries temporais, e de uma série de indicadores, vai dizer, sim senhor, o senhor fez arroz nesta área que diz, e a gente dá um semáforo verde. Se não tivermos a certeza, damos-lhe um amarelo. Se não fez, damos-lhe um vermelho. Depois isto é um conjunto de procedimentos a posteriori que agora não é essencial explicar, mas podemos falar sobre isso. O que é importante no meio disto tudo? Vai das duas uma. Ou cria um novo conjunto de dados geográficos, só com essas classificações, ou vai ser um atributo das culturas. Portanto, nós, neste momento, vamos ter 4 regulamentos e um conjunto de dados geográficos parcelas. 4 regulamentos e um conjunto de dados geográficos subparcelas. 4 regulamentos e um conjunto de dados geográficos culturas. E como é que isto vai ser harmonizado? Tem que ser a nível dos atributos. Porque não se pode ser redundante e criar dados geográficos em função de cada regulamento, porque isso não se consegue gerir e vamos perder informação pelo meio. O que vai acontecer é que, a nível de atributos, vai ter que preencher todas as lacunas do que nos é solicitado, e depois
user, ou quem usar os dados tem que ter consciência do que está a ver e do que está a utilizar. É verdade que em muitos dos casos os atributos solicitados são os mesmos, mas noutros casos não, são distintos. E eu depois tenho aqui por último o SVS, que nós ainda estamos a abordar qual vai ser a melhor forma de lidar com isto. Porquê? Porque a nível da Comissão eles estão muito interessados em saber a percentagem de quem é que declarou mal. Ou então a percentagem de determinado tipo de cultura, e depois que isto segue outro caminho, que é o consumo de carbono, os pesticidas, e eu deduzo que eles não vão querer uma tabela enorme cheia de atributos, vão querer uma coisa mais simples de consumir. Por isso é que ainda não temos uma decisão tomada. Com isto esperamos dar resposta a tudo. Temos a indicação, isto é um slide de uma das apresentações que nos fizeram a nível da Comissão, que é passar de uma realidade que é do Inspire Geoportal logo pós dados de elevado valor, automaticamente. E não sei se já está em vigor, se não. Esperamos agora na conferência Inspire, que vai ser no fim do mês, se há novidades. E pronto. As nossas conclusões: temos 3 conjuntos de dados sustentados por 2 serviços que irão dar resposta aos vários regulamentos, 3 ou 4 ainda não sabemos. A atualização da informação será sempre anual, coincidindo com o pedido único, porque só há um pedido único por ano. E a implementação dos High Value Datasets ainda carece de algum estudo, nomeadamente a questão do licenciamento, mas não está aqui, mas se forem à página, os dados para 2023 ainda não estão carregados e provavelmente só irão estar carregados até o fim do ano, porque como o PEPAC, ou seja, se tiver aqui algum agricultor que fez um pedido de ajuda, sabe que o PEPAC atrasou, quem não está pode ter visto as notícias da ministra a dizer que andava tudo atrasado, e andava, porque a implementação das regras não era tão fácil quanto isso. Portanto, nós estamos agora a finalizar aquele trabalho do SVS e provavelmente no fim do ano iremos ter a informação disponível. E muito obrigado. Muito obrigado, Hugo. Muito interessante. Só uma pergunta já minha. E relativamente ao SVS, qual é a vossa perspectiva? Acham que vão ter muitos amarelos, muitos vermelhos? Como é que é? Isto já é um trabalho que tem vindo a ser feito já há 3 anos. Já tem vindo a ser feito há 3 anos. O início era o Checks by Monitoring, que evoluiu para o AMS, que é o Area Monitoring System, que é o SVS. Posso-lhe falar que temos taxas de verdes entre os 80% e os 90%. Já me estou a salvaguardar. Eu quero dizer que os agricultores portugueses estão a declarar, de facto, Estão a declarar muitos com honestidade, outros, porventura, se calhar por desconhecimento, estão a declarar algo que nem sabem, se calhar, o que têm. O que acontece é que há certos níveis de ajuda. Há ajudas que é pago um pagamento associado a uma determinada cultura, como por exemplo ao arroz, e há outras que é só para evidenciar se existe atividade agrícola ou não. Ou seja, basicamente a gente está a fazer o trabalho ao contrário. Se tem abandono é porque não tem atividade agrícola. E esses são os casos mais complicados que estão em análise. Muito obrigado, Hugo. Mais alguma pergunta? Sim. Amália? No he entendido bien la relación con el catastro, porque en España nosotros damos el catastro y el SICPAC, que es el equivalente, lo que hace es los cultivos. Pero ¿cómo os relacionáis vosotros con el catastro si vuestros datos los utiliza el catastro utilizáis vosotros los datos? Sí, la parcela agrícola en España es cadastral. En Portugal no, es declarativa, porque no había cadastro y no hay cadastro
de Tejo a norte no hay cadastro. ¿Y no pueden utilizar vuestros datos haciendo un proceso de alguna forma para hacer el catastro? Que puede ser una referencia, no puede ser una transposición literal. No, pero puede ser la base para luego hacer el trabajo. Puede ser una referencia, no puede ser una pasaje literal. Que eso ha sido siempre una cuestión porque mitad de Portugal tiene cadastro rústico de DGT que ahora tiene todo el sur disponible. Al norte no. Existe una iniciativa que no tiene publicado, al día de hoy no tiene publicado nada, que es declarativo, que nos da un montón de problemas. Y nada, no, que puede ser una fuente de verlo, pero poco más que eso. No puede ser la misma cosa. E a informação que o BUPI está a recolher já foi explorada ou não? Aquela informação que o BUPI está... Certo? Mas já foi... O BUPI não estamos ainda a trabalhar com nada do BUPI. Okay. Sabemos que o BUPI consome os nossos serviços e a nossa informação exatamente como referência. Ok, sim. É usado como referência. Ao contrário, para hacer el cadastro. Boa tarde. Eu creio que a pergunta da participante anterior veio muito ao encontro daquilo que todos nós sentimos falta, que é esta ligação entre o cadastro e o financiamento do IFAP. Até hoje não percebo porque é que uma coisa não está ligada com a outra e porque é que para conceder um subsídio agrícola não se exige que os proprietários identifiquem claramente os limites das parcelas. Portanto, eu sei que são entidades diferentes, que há todo aqui um problema por trás, mas, por exemplo, no Brasil, o cadastro foi feito à conta dos financiamentos. Portanto, acho que haveria todas as condições para que isso pudesse fazer também em Portugal. A resposta, mas de qualquer maneira não queria deixar de frisar este aspecto. Eu quero dizer que o negócio do IFAP não é fazer cadastro, é atribuir ajudas. Mas o que a parcela define não é a propriedade, a parcela define a cultura para a qual se quer um subsídio, que pode envolver vários proprietários. Mas eu não queria falar de cadastro, porque esta conferência não é sobre cadastro, mas percebo a sua pergunta, sim. Sim, é legítimo, faz sentido. Não tenho mais nada. Mais alguma pergunta? En España está todo bien. ¿No? Sí. Sí. Muy bien. Vamos continuar, estamos atrasados. Muito obrigado, Hugo. Obrigado. Vamos continuar com a última apresentação antes do almoço. E agora temos o Bruno Leitão, que vem da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, e que nos vai falar da modernização e capacitação em SIGs através da tipologia de formação, ação aplicada ao setor agrícola. Portanto, vamos continuar na agricultura, não é, Bruno? Mais ou menos? Sim. Continuar na agricultura. Não falamos... Podemos falar, sim. E o Bruno vai-nos então falar... Estamos só aqui a transferir a apresentação. Já cá está. Aqui, qual é? Esta. Esta de cima, não é? Ok. Bruno, 15 minutos, está bem? Ok. Bom dia, buenos dias. Então, vou começar aqui a apresentação. Peço um bocadinho mais de paciência para depois irmos tomar um café. Vou prometer não falar de cadastro, embora o tema possa levar a isso.
Portanto, estamos aqui porque trabalhamos numa Direção Regional da Agricultura, somos um serviço descentralizado do Ministério da Agricultura e, no fundo, cumprimos as missões que o Ministério nos atribui na região, nomeadamente na região norte, embora a gente hoje tenha vindo aqui até ao sul. Portanto, ali no painel temos a equipa de coordenação deste projeto. Vamos fazer aqui uma pausa, não vamos falar de IDEs, de APIs, de tantas coisas que ouvimos falar durante esta jornada. Já agora os parabéns à organização das jornadas. Vamos falar de pessoas e vamos falar de formação. Está bem? Portanto, aqui uma pausazinha nos temas. E, portanto, esta apresentação tem a ver com isso, tem a ver com uma metodologia de formação, que é a formação-ação, e tem a ver também com um elemento base do sistema de informação geográfica, que são as pessoas e são os procedimentos que essas pessoas implementam com a aprendizagem que têm. Estamos perante um grupo de peritos, de sistemas de informação geográfica, de programadores e etc., mas esquecemos dos outros. Portanto, quanto maior for a nossa comunidade de sistemas de informação geográfica, mais negócio existe, mais pessoas existem, portanto, a trabalhar com as APIs criadas, com as infraestruturas, e não podemos esquecer também os utilizadores finais da informação, porque às vezes perdemos aqui um bocado nos processos e esquecemos que no fundo, o sistema de informação visa responder a perguntas que os cidadãos têm. E, portanto, hoje vamos aqui falar um bocadinho sobre a formação. Em termos de enquadramento, portanto, a Direção Regional da Agricultura tem atribuições dentro dos domínios da gestão dos recursos naturais, dos pagamentos do IFAP, da Direção-Geral de Desenvolvimento Rural e da Direção-Geral da Agricultura e Veterinária. Portanto, no fundo, cooperamos com os outros organismos centrais do Ministério, fazendo o trabalho nas regiões. Portanto, temos uma atuação centralizada à NUT 2 Norte e, portanto, temos cerca de 600 trabalhadores e, portanto, há aqui um trabalho de campo muito direto dos agricultores e, no fundo, recolhemos informação geográfica à escala da parcela. E informação com GPS, informação de pagamentos que depois enviamos para as unidades e às vezes perdemos essa informação porque ela fica totalmente dispersa. Isso não nos permite às vezes responder a questões que nós temos que são dirigidas e que nos permitem gerar conhecimento para nós próprios, para caracterizarmos a nossa própria região. Temos dificuldade em responder a essas questões e muitas vezes a informação até fomos nós que recolhemos e não possuímos na ponta dos dedos. Depois, por vezes também existe uma pouca relevância dos dados e portanto, não são esses dados nem sequer são analisados para gerar conhecimento e esse conhecimento não é integrado nos processos de decisão. Eu até estudei em Espanha e sei que isso é perfeitamente comum, esta abordagem que existe, o pragmatismo em Espanha é muito vocacionado e nós às vezes não temos essa visão e temos que ter, não é? Portanto, e isso acontece com os dados são recolhidos, mas temos que analisar, obter conhecimento e esse conhecimento tem que ser consequente, porque senão andamos ali à volta e não produzimos nada. Depois a necessidade de modernizar e digitalizar processos. O Ministério da Agricultura possui a Agenda de Inovação, a Agenda 2030, e portanto englobado nesta agenda nós inscrevemos também esta iniciativa que, posso dizer a nível financeiro, iria fazer corar muitos dos projetos que vimos aqui e corar os gestores desses projetos, porque incomparavelmente mais económica de qualquer um deles. E portanto há uma boa gestão dos recursos na região. Depois temos a relevância espaciotemporal. A região norte tem um histórico, tem uma história espacial e, portanto, esta questão dos dados e do histórico dos dados é muito importante também. Portanto, os objetivos desta formação, agora vou falar concretamente sobre a formação-ação. A formação-ação tinha como objetivo, obviamente, melhorar as competências dos técnicos de SIG, sobretudo em aquisição, edição, análise e partilha de dados. O colega Hugo há bocado falou aqui nos vários normativos que existem para os dados. Nós às vezes temos pessoas que trabalham dados e que não querem saber desses normativos, que são essenciais, não é? Mas eles ainda estão num estado mais inicial do seu processo de crescimento na informação geográfica. Mas precisamos deles para aumentar a informação que é recolhida, a qualidade da informação, os atributos e gerar também massa crítica. Depois, nós queríamos aplicar novas ferramentas nos processos de trabalho, ou seja, aplicar reengenharia de processos para aquilo que nós fazíamos, muitas vezes usando o papel, usarmos aplicações informáticas e criarmos informação que estava dispersa, não é? Um processo de digitalização.
e o essencial era concentrar toda a informação. E já vamos ver aqui um resultado da concentração dessa informação, mas isto era fundamental para nós podermos analisar os dados e planear coisas. Dentro do Ministério da Agricultura temos algumas entidades que já fazem isto há alguns anos, o IFAP, a EDIA, que é também um exemplo, depois temos o ICNF, que não está dentro do Ministério, mas que trabalha nestas questões e está muito maturado nestas áreas, e depois, obviamente, a DGT, que também trabalha, como o colega mostrou aqui, assuntos ligados à agricultura. E, portanto, é importante que cooperemos para melhorar a qualidade dos dados. Portanto, a formação-ação, que é o que nos traz aqui, no fundo é um processo entroncado onde se combinam várias técnicas de formação, seminários, workshops, prática simulada, formação em contexto de trabalho, mas onde aquele tal problema que falámos há pouco, que existe, e esse problema é que vocaciona a necessidade de respostas de sistemas de informação geográfica. Portanto, eu tenho um problema, eu quero saber onde é que eu vou instalar a cultura do kiwi na região norte. Ok, problema. Então, e como é que nós vamos fazer isso? Pões em qualquer lado, depois aquilo cai tudo e o financiamento do IFAP vai todo para o lixo passado uns anos. Portanto, esse tipo de perguntas pode ter respostas geográficas. Na formação-ação, portanto, há este mix de formação e ajudou muito esta questão da formação virtual, mas nunca podemos descontextualizar do contacto pessoa com pessoa, não é? Os sistemas já falam com os sistemas, mas as pessoas também precisam falar com as pessoas para produzir, para falar, trocar impressões, como acontece aqui nas jornadas. Portanto, existem estes 5 módulos de formação, temos ali algumas sessões que nós fizemos, algumas delas com drones, estamos a iniciar o processo de utilização do AVs na recolha das ocupações culturais e nas medições de áreas, etc. Portanto, tivemos formação nessa área e recentemente vencemos um drone e, portanto, vamos começar a operar também nessa. Já temos alguns pilotos certificados e, portanto, pela ANAC e vamos começar com essa fase. A formação-ação esteve estruturada em 4 fases, que são as fases do processo de gestão. Houve um diagnóstico, foi elaborado um plano de mudança e de melhoria, foi implementado esse plano e depois o plano teve que ser avaliado, os resultados disseminados, que no fundo é o que estamos também hoje a fazer, e numa última fase, uma fase pós-projeto, a questão da aplicação dos resultados que surgiram desse projeto. Há processos que estão, e eu vou mostrar aqui alguns deles, que estão a funcionar, outros que precisam de atualização, outros que caíram e eventualmente, se conseguirmos mais financiamento, vamos avançar aqui com outros processos. É um processo contínuo. Aqui temos o Templo Romano que está aqui perto de nós e temos os 4 pilares que no fundo representam o que foi fundamental para este processo de formação-ação. No fundo, e todos sentem isto na vossa atividade profissional, o apoio da direção, no fundo, eu não sei o que é isso, mas faz lá, depois a gente vê os resultados. E nós tivemos o apoio da direção da DRAP e, portanto, no fundo isso foi fundamental, até porque queríamos mudar processos, fazer reengenharia de processos de trabalho, sem que a direção diga, sim senhora, deixa lá de usar o papel e passa a usar a aplicação, não funciona. E, portanto, tivemos aqui o apoio incondicional, carta branca, e, portanto, isso foi fundamental para termos aqui a implementação. Depois a questão dos formandos, ter pessoas entusiastas e vocacionadas e que sentem que vão aprender e o que vão fazer vai mudar o seu trabalho, vai melhorar o seu trabalho. Sem isso, eles também não ficavam motivados. E claro, nesta fase de formandos também tínhamos 3 grupos, os que acreditavam, os que deixa lá ver o que é que dá e os que não acreditavam. Portanto, isto depois também condiciona os resultados. A coordenação, haver uma coordenação forte também foi um elemento e a cooperação com a entidade externa, neste caso é a ESRI Portugal, temos aqui os dois, o geomentor e o geoformador, que foram incansáveis. Portanto, a ESRI Portugal, nunca poderíamos ter evoluído num tão curto espaço de tempo sem o apoio deles e o apoio dos consultores externos que permitiu que em 15 meses pulássemos anos de conhecimento nesta matéria. Não para todos, mas pelo menos no geral. Eu até costumo dizer em brincadeira, já não sabia se trabalhar em SIGs se não fosse este processo. Aqui há os resultados, eu vou avançar porque já estou a ficar um bocadinho limitado no tempo. A nossa infraestrutura de dados tem aqui um conjunto de aplicações que funcionam em conjunto e que estão centralizadas no portal geográfico, já vou mostrar em seguida, e portanto tem aqui um conjunto de várias áreas, que estão aqui agrupadas em 4 grandes grupos. Aplicações de campo, que nós recolhemos dados de campo, nomeadamente o acompanhamento dos investimentos e o programa VITIS.
também vou mostrar aqui alguns resultados. Informação e sensibilização com processos ligados à agricultura biológica, à formação profissional, à gestão da zona vulnerável, à monitorização agrícola, nomeadamente da quantidade de água nas albufeiras. Temos dados de elevado valor, os dados meteorológicos, possuímos 104 estações na região norte e temos esses dados, eles vão ficar dados abertos, desculpem. E temos a desmaterialização de processos. Todos os dados, os processos que estão ali com a caixinha, os dados estão abertos. Não têm os atributos preenchidos nos metadados, etc. Isso não, mas ainda não está tudo feito. Não é? Portanto, é um processo contínuo e, portanto, há aqui coisas ainda a melhorar. Este é o Geoportal. Do lado esquerdo tem ali no fundo a página inicial, tem o QR Code que depois podem consultar e tem ali depois também em vídeo, estão a passar 2 processos. Um que tem a ver com dados estatísticos associados à geografia, com uma interpretação que ajudam a caracterizar a região em termos agrários. Recentemente temos cooperado também numa evolução deste processo com a CCDRN, numa coisa que são as bacias de produção, mas isto foi um projeto nosso inicial, e além desta parte prevê depois a integração da agroindústria, que é fundamental nós termos agricultura, mas o processo só acrescenta valor se a seguir acoplarmos à agroindústria e portanto estão ligados. Temos também outro processo que resulta de cooperação com o meio académico e que se chama o potencial agrícola. Fizemos 4 cartas de aptidão e inclusivamente estão ali a ver depois a integração das alterações, dos cenários de alterações climáticas na aptidão da cultura para a região e, portanto, fizemos este trabalho com a academia e, no fundo, ele também está publicado numa página dentro do Geoportal. Portanto, ele está aqui, exatamente, neste caso é para o Kiwi. Os tons mais verdes são os tons onde a cultura do kiwi mais se adapta e isto deu no caso do kiwi foi um bom resultado, deu 94% de aptidão, outras culturas não deu tanto, por exemplo o milho não se conseguiu modelar tão facilmente como o kiwi e até a vinha, porque há outro exemplo que é a vinha para a sub-região de Valpaços, que é uma sub-região que tem vendido muito vinho, aproveito para... E é um vinho muito bom. Ainda não provei, mas os meus colegas têm dito que ele desaparece nas prateleiras. Não trouxe para as sessões, mas prometo que numa próxima podemos pedir à adega de Valpaços. Aqui alguns resultados, porque os colegas que vão para o campo falam muitas vezes nós trabalhamos muito, os dados, etc. Tem aqui um exemplo. Isto é uma vinha do vosso lado direito. Temos ali o exemplo de uma vinha no Douro. Deu um trabalho descomunal, são horas e horas que o colega anda ali a fazer linhas, mas está ali a qualidade da recolha dos dados desse colega. Isto estava numa shapefile, numa pasta, era integrado no e-digital e depois nós perdíamos esta informação. Nós agora temos esta informação, os VITIs, começámos a campanha em março, temos já integrados perto de 1050 VITIs que foram feitos este ano. Continuamos a responder ao IFAP em termos de processo. No fundo são eles que nos contratam para isto, mas temos essa informação também, digamos um twin gem do nosso lado, com toda esta informação que depois nos permite analisar rapidamente dentro da nossa infraestrutura de dados. Do lado direito, a questão das culturas, né? Nós sabemos do PDR e, portanto, no PEPAC também vamos continuar e melhorar este processo, onde é que estão a ser feitos os investimentos. E a ideia é saber onde é que são feitos os investimentos e se esses investimentos têm ou não têm os resultados esperados, fazer um follow-up e saber, por exemplo, o amendoal se está a ser colocado no sítio X, se ele está ou não está a ter resultados. Se isto fosse feito, não haviam culturas subtropicais instaladas, por exemplo, em Braga, instalaram maracujá e depois aquilo foi tudo ao ar. Não há este tipo ou seja, impedir que estes erros aconteçam. Mas no fundo tem aqui alguns dos resultados já dos processos, há processos que são internos e externos, portanto isto não é informação de acesso ao público, é informação que nós trabalhamos especificamente para o IFAP, temos acesso a ela, mas não disponibilizamos para o público em geral. Esta sim é informação sobre a água que está armazenada nas albufeiras, não é? Desculpem lá, já estou aqui a rapar o tempo, é a informação
a DRAPN gera aqui um conjunto de 7 aproveitamentos hidroagrícolas e aqui temos informação, as pessoas até podem descarregar a informação, têm ali a possibilidade de descarregar essa informação, anteriormente não tinham e basicamente o que recebiam era uma folhinha com o estado. Por exemplo, a de Gadra ainda tem essa folhinha. Aqui podem descarregar a informação, fazer views sobre os dados, etc. E, portanto, tem aqui outras possibilidades que não tinham antes. Os dados meteorológicos, neste caso, só está a mostrar dados de uma estação, mas temos 104 estações. Estes dados ainda não estão para fora, não estão atualizados no portal. Estamos aí a concluir o processo de atualização automático dos dados e também estamos na melhoria destes dashboards, mas no fundo são dados de elevado valor, são dados meteorológicos e a ideia, pelo menos aquilo que temos falado internamente é vamos pôr os dados lá fora para as pessoas poderem usar isto, criar conhecimento e até dar-nos feedback para a gente melhorar aqui o processo. Como dizia a pessoa que estava aqui, fazemos bem, mas podemos melhorar. A ideia é essa. Nós só começámos a fazer agora, não fazemos ainda bem. Mas temos já a ideia de melhorar aquilo que já foi criado. Um exemplo da agricultura familiar, portanto, o Estatuto do Agricultor Familiar foi criado e nós, no fundo, tivemos um trabalho. Então vamos ver onde é que estão os agricultores familiares da região norte, são muitos. E o que é que eles fazem? Fazem mais vinha? Que tipo de atividades é que eles têm? Podem consultar essa informação aqui nesse dashboard e descarregar a informação também. No caso das áreas protegidas, isto era sistematicamente pedido, então expliquem lá porque é que a agricultura é importante nas áreas protegidas e tal. E então nós fizemos este dashboard que relaciona dados do ICNF com os nossos e portanto faz aqui uma análise de alguns indicadores que explicam que quanto mais agricultura, menos incêndios. Portanto, e a agricultura, no fundo, é um elemento disruptor na paisagem da continuidade do coberto vegetal. Mas floresta e agricultura têm de conviver. E aqui fizemos, no fundo, esse tipo de análise com dados do ICNF, não para todos os parques, eu penso que foi só os parques naturais, não tem o Parque Nacional, nem tem a Rede Natura 2000, portanto a ideia é esta análise poder aumentar e até fazer um trabalho aqui mais duradouro. Foi uma experiência. Em termos de conclusão de todo este processo de formação-ação, no fundo, houve uma melhoria global da qualidade e da quantidade da informação geográfica. Nós já tínhamos um processo de recolha com GPS com alguns atributos padronizados, mas neste momento temos muitos mais. Por exemplo, no VITIS, os colegas vão para o campo com GPS e todos os dados que eles recolhem são todos os dados que eles preenchem num papel à parte. Ainda não houve aqui, temos que ter uma conversa com o IFAP para que deixemos de andar a duplicar funções e, portanto, digitalizamos os dados e os dados vão para o IFAP e ficam lá e não há uma duplicação de funções. Isso era desejável e já preparámos a estrutura para isso, assim como outros processos que podemos preparar em conjunto. A centralização da informação recolhida, não mostrei aqui os processos, mas vocês depois podem ver alguma informação, ou outra não é pública, não conseguem. A melhoria geral da importância dos SIGs na organização, nós tivemos 110 pessoas numa organização com 600, portanto houve muita gente que achava que sabia de SIGs, outra que não sabia, e portanto houve aqui um aumento significativo de pessoas aptas para trabalhar com sistemas de informação geográfica. E, portanto, houve aqui também o compreender de quanto é que isto é importante para a própria organização. As tais perguntas que eles faziam nunca punham o critério onde e agora passaram a pôr. A questão também da discussão interna, nós também começámos a falar, mas porquê é que a gente só tem os dados para nós? Porquê não pomos os dados para fora, para as pessoas poderem trabalhar, dar-nos essa noção, até recolhermos dados, fazemos parceria com universidades que têm, fazem papers e comunicações e produzem informação geográfica, depois fica lá num lado. Tenho colegas que trabalham, por exemplo, com as iNature Value Farmlands, portanto, áreas agrícolas de elevado valor natural, e produzem informação académica nessa área. Onde é que ela está num paper, foi publicado numa revista e que a gente não chegam, no fundo, ao agricultor que é o utilizador final e, portanto, isso é necessário. Depois há uma necessidade de acompanhar a formação e de desenvolver novas iniciativas. Por último, a necessidade de integrar a informação em processos de planeamento
no fundo, todo o processo de... Nós, por exemplo, agora estamos a implementar o PEPAC, mas está já quase a acabar, que acaba em 2027. Portanto, o planeamento do próximo quadro já tem que estar a começar. E para isso precisamos de pensar que informação geográfica é que nós necessitamos para isto. Não é? Ainda há pouco estávamos a pensar, os indicadores de acompanhamento do PEPAC, por exemplo, pode ser uma dos upgrades que temos a fazer aqui. Está bem? Peço desculpa aqui pelo timing, vocês já estão cansados. Estou disponível se quiserem fazer alguma questão. Obrigado. Obrigado, Bruno. Não sei se há alguma pergunta na sala, ou como o Bruno dizia, já estão a pensar no café. O Bruno ainda vai ficar cá até a hora do almoço? Sim, sim. Pronto, se quiserem ir pensando na pergunta durante o café, não é? Podem ir ter consigo e fazer a pergunta. Portanto, Sim, o Bruno está disponível até a hora do almoço. Muito obrigado, terminamos a sessão e bom café.